que é capitalismo? Qual deve ser o papel do Estado em uma economia de mercado? Qual a importância de uma economia de mercado? Chamamos de capitalismo, ou economia de mercado, a forma de cooperação social baseada na propriedade privada dos meios de produção. Por outro lado, socialismo, comunismo ou economia planificada é a forma de cooperação social baseada na propriedade pública dos meios de produção. Porém, é defendida a viabilidade prática de uma terceira via de cooperação social. Embora seja mantida a propriedade privada dos meios de produção, o governo possa intervir, através de ordens e proibições, no exercício do direito à propriedade. Esse terceiro sistema é denominado intervencionismo. Atualmente, todos os governos que não adotam explicitamente o modelo socialista tendem a ser intervencionistas, e todos os partidos políticos recomendam, pelo menos, certo grau de intervenção. Alguns dizem que o intervencionismo estaria equidistante do socialismo e do capitalismo, tal como uma terceira via a fim de solucionar os problemas socioeconômicos existentes nos dois sistemas sem perder a vantagem de ambos. No episódio de hoje, falaremos sobre o capitalismo através da ótica da escola austríaca. Em uma economia capitalista, os meios de produção pertencem a indivíduos ou a sociedades formadas por indivíduos, tais como empresas. Os proprietários desses meios de produção os utilizam para produzir algo ou os emprestam, mediante alguma forma de compensação, àqueles que desejam utilizá-los para produzir algo. Ao observar de forma superficial, podemos imaginar que os empresários são os responsáveis pela decisão do que será produzido e como deve ser produzido, mas, na verdade, a produção é realizada para atender às necessidades de terceiros e não a fim de satisfazer os próprios desejos. Afinal, é preciso que os produtos sejam vendidos no mercado aos consumidores, ou seja, para aqueles que desejam consumi-los. Logo, o empresário só poderá ser bem-sucedido e realizar lucro, se ele for capaz de atender às necessidades dos consumidores, produzindo ao menor preço com a melhor qualidade. Assim, podemos compreender que são os consumidores e não os empresários que determinam o que deve ser produzido. Do contrário, estaríamos caindo na armadilha da lei de Say, que afirma que toda oferta encontra sua própria demanda. Quanto a isso, já sabemos onde terminaríamos. A crise de 1929 responde bem a esse pressuposto, que permeou a economia mundial por inúmeros anos. O sistema econômico capitalista permite que qualquer indivíduo tenha a possibilidade de se tornar um empresário. Não há barreiras de entrada rígidas, e qualquer pessoa que seja capaz de antever as demandas do mercado, conquistar a confiança dos investidores e alcançar o sucesso em suas empreitadas, podem se tornar um empresário. Essa abertura da sociedade empresarial contribui para a dinâmica do mercado e favorece o desenvolvimento de novos negócios. Contrariando a noção de que apenas indivíduos de determinadas classes sociais têm acesso ao empreendedorismo, o presente texto ressalta que o segmento do empreendedorismo oferece uma real oportunidade de ascensão social. Ao longo da história do capitalismo, muitos empresários bem-sucedidos surgiram de origens modestas, demonstrando que o empreendedorismo pode ser uma via para a mobilidade social e econômica, contribuindo para a renovação e diversificação da classe empresarial. O empresário bem-sucedido é aquele que consegue antever os futuros desejos dos consumidores, melhor do que os seus competidores. Para o empresário, na qualidade de vassalo do consumidor, é irrelevante se os desejos e necessidades dos consumidores decorrem de uma escolha racional ou emocional, imoral ou moral. O empresário procura produzir o que o consumidor quer, afinal, sempre que houver um comprador, haverá um vendedor. Não é porque existem destilarias que as pessoas bebem uísque, é porque as pessoas bebem uísque que existem destilarias. Assim sendo, numa economia capitalista, produção e consumo são determinados exclusivamente pelo funcionamento do mercado, que é o centro nervoso do sistema. É através do mercado que as ordens dos consumidores são transmitidas aos produtores, permitindo assim um funcionamento suave da economia. Os preços estabelecidos pelo mercado fazem com que a oferta e a demanda se equilibrem automaticamente. Karl Marx, crítico ferrenho do capitalismo, erroneamente acreditava que o sistema tornaria os trabalhadores cada vez mais pobres, levando à concentração de riqueza nas mãos de poucos, enquanto as massas empobrecidas se rebelariam contra a opressão. Ele argumentava que qualquer esforço sindical para melhorar as condições dos trabalhadores era inútil e defendia a completa abolição do sistema salarial em prol do socialismo, com os meios de produção nas mãos do Estado. No entanto, a história mostrou que as previsões de Marx não se concretizaram. O capitalismo, ao longo dos últimos 80 ou 90 anos, tem promovido melhorias significativas nas condições de vida dos trabalhadores em todo o mundo.
Os salários têm aumentado, e o padrão de vida da massa trabalhadora vem melhorando consideravelmente, contrariando a chamada Lei de Ferro dos Salários de Marx. A crença na inevitabilidade do empobrecimento dos trabalhadores no sistema capitalista foi refutada pelos avanços sociais gerados pelo paradigma atual. Um dos principais contra-argumentos com o sistema capitalista é questioná-lo sobre como a riqueza é distribuída, mas, considerando a evolução econômica e social da humanidade, qual foi o modelo econômico que viabilizou, até os dias atuais, a melhor distribuição de renda? Vale a pena uma reflexão aqui. Será que houve um modelo que fosse capaz de sobreviver no longo prazo e garantir a equidade de riquezas geradas? Será que o pensamento intrínseco ao comportamento humano de mais ser preferível a menos, pensamento este que determina as preferências humanas e que permeia as rodas de negociação, não seria também responsável pelas mazelas geradas pelo capitalismo? Voltemos aos fatos. Em uma sociedade fundamentada na propriedade privada dos meios de produção, o fato de alguns desses meios serem de propriedade e operados pelo Estado não significa que a economia se torne mista, conciliando o socialismo com a propriedade privada. Se apenas algumas empresas são estatais, enquanto as demais permanecem privadas, as características da economia de mercado, que determinam a atividade econômica, não são gravemente afetadas. As empresas estatais, assim como as privadas, precisam se adequar ao funcionamento da economia de mercado, atuando como compradoras de matéria-prima, bens semi-acabados e mão de obra, e como vendedoras de bens e serviços. Elas estão sujeitas às leis do mercado e buscam lucro ou, ao menos, evitar prejuízos para não perder posição competitiva. Quando o governo tenta suavizar ou eliminar a dependência das empresas estatais do mercado, cobrindo seus prejuízos através de subsídios, está apenas transferindo o problema para outra esfera. Os recursos necessários para os subsídios precisam ser obtidos de alguma fonte, geralmente por meio da cobrança de impostos. No entanto, a carga tributária resultante terá efeitos no mercado, e é o próprio mercado, não o Departamento de Receita, que determina quem arcará com os impostos e como a carga tributária afetará a produção e o consumo. Não há como escapar das inexoráveis leis do mercado. E você, o que entende por capitalismo? Qual o melhor caminho para o desenvolvimento econômico? Será que ele existe? Qual deve ser o papel do governo em uma economia de mercado? Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, ative o sininho, curta e compartilhe. Seu apoio é muito importante.